Olá, alunos e alunas! Uma boa tarde a todos e todas. Então, resolvi aqui fazer um vídeo para vocês, sobretudo pela importância, né, dessa temática, e foi também um pedido assim de alguns alunos por conta da dificuldade e também depois de vista dos materiais que vocês têm me enviado sobre drogas vasoativas. Vamos ver se ele fica um vídeo curto para também não sobrecarregar, não ficar muito pesado. E a intenção é nesse primeiro vídeo eu falar sobre as catecolaminas e a posteriori falaremos com mais intensidade sobre os vasodilatadores, que teve uma equipe que ficou aí com vasodilatadores. Então, e o que são então essas drogas vasoativas, né? São drogas que elas têm um efeito, né, vasculares, periféricos, pulmonares ou cardíacos, diretos ou indiretos, né? E que atuam em pequenas doses e com resposta dose dependente e efeito rápido e curto. A gente falou sobre, de forma presencial, das drogas analgésicas, e sedativas, né? E a gente viu a importância de ter um cuidado por se tratar de um paciente crítico e de drogas que fazem, como eu acabei de dizer, ela tem os efeitos cardíacos importantes. A gente tem que tomar, sobretudo a equipe de enfermagem que está 24 horas com o paciente, tem que tomar medidas muito assertivas nessa tratativa com esse paciente. Para tomar medidas assertivas, é o que eu sempre digo, você tem que ter conhecimento, né? Conhecimento, ele é poder de decisão. Quando eu digo isso, eu quero dizer a você que quanto mais você conhece, mais as suas decisões serão assertivas. Por isso que é importante a gente ler, reler e, obviamente, tirar as dúvidas com os professores concernente a essa temática. Então vamos lá. Antes de iniciar, falar, obviamente, das 4 drogas que a gente pediu no trabalho, eu queria falar de alguns conceitos, algumas nomenclaturas que são pertinentes, porque ao decorrer da aula você vai ver que eu vou usar alguns termos e que vocês precisam saber, porque vai ser importante para o seu entendimento. Ou seja, quando eu falar que a droga é inotrópica, ou seja, positiva, ou inotrópica negativa, não vamos falar de negativa nesse contexto, mas quando eu falo da droga inotrópica, eu estou falando de força de contração. Lembre que eu sempre faço essa expressão em sala de aula para falar sobre sístole e diástole. Então, a força da contração aí neste momento. Então, inotropismo, quando falar droga inotrópica positiva, é porque ela tem a função de contração, força de contração. Cronotropismo é o ritmo cardíaco, ou seja, cronotropismo, ritmo cardíaco. Dromotropismo é a condução elétrica. Olha aí, condução elétrica. Estou falando aí de dromotropismo. Em condução elétrica, nós já vamos estar ligando diretamente ao eletrocardiograma. Né? Batimotropismo, que é a autoexcitabilidade, ou seja, o próprio coração se excitando. E lusinotropismo, que é a distensibilidade e relaxamento. Ele faz a distensão e relaxa. Esses termos são fundamentais para o entendimento dessas drogas que nós vamos falar agora em diante. No material que eu mandei para vocês, de Rômulo Passos, ele fala de uns receptores. Eu não queria tocar muito nesses receptores, porque pela própria experiência, quando falo nesses receptores, causa uma dúvida muito grande no alunado. Como
O que é de fundamental importância para o técnico é entender para o que a droga serve, os seus efeitos colaterais, o que é de importância eu saber na hora da administração, diluição, sobretudo, e, obviamente, os cuidados de enfermagem. Isso que é importante para a nossa equipe. Então, a gente não vai entrar nesse mérito aqui dos receptores, mas é importante, quem quiser ler depois, tá lá no material que eu mandei de Rômulo Passo. Então, vamos lá. Vamos falar primeiro das catecolaminas, que as catecolaminas diz respeito aí a algumas medicações específicas, como isoproterinol, que não é muito comercializado aqui no Brasil, então a gente não vai se deter nele, e também não foi uma das drogas que foi disponibilizado para vocês para pesquisa. E vamos iniciar então falando sobre a dopamina ou o Revivan. A dopamina, gente, é uma droga que a gente vai encontrar muito nas UTIs, e que você pode, no seu primeiro plantão lá na UTI, pegar uma prescrição com a dopamina ou Revivan, né? Ele é um precursor imediato da noradrenalina e da adrenalina. E o que é isso que eu quero dizer? Ele é um precursor, então ele vem antes, né, da nora e da adrenalina. Ele tem uma função muito importante, de vasodilatação, né, e aumento da contratilidade e frequência cardíaca. Olha aí, aumento da contratilidade. Falando nesse instante, qual é o termo que a gente falou? Muito importante, por isso que eu falei antes. Cronotropismo, a frequência cardíaca, e aumento da contratilidade. Vamos lá. Inotropismo, não é isso? Então, vejam só, ele aumenta, a dopamina aumenta a contratilidade e a frequência cardíaca. Então, quando ele é utilizado? Ele é utilizado, obviamente, em pacientes que chegam com um débito cardíaco diminuído e que eu preciso fazer com que o coração ele bombeie de forma eficaz. E qual é a apresentação dele? É uma ampola para 10 ml, ou seja, uma ampola de 10 ml que tem 50 miligramas. Como é o modo de preparo? Como eu disse a vocês, a depender do POP da instituição, quem vai fazer essas medicações é o enfermeiro. Mas existem algumas instituições que ainda o técnico de enfermagem é que faz. Então, é preciso eu te alertar na hora da diluição. Não só no ambiente de UTI, em ambiente de emergência, a gente utiliza muito essa medicação também. Porque às vezes o paciente chega com a parada cardiorrespiratória e está com o débito cardíaco obviamente diminuído, e o médico pede para fazer essa medicação, a dopamina, o Revivan. Então ele é diluído 5 ampolas. Se a ampola tem 10 ml, ele tem 5 ampolas. Então 5 ampolas vai ser o que? 10 vezes 5, 50 ml. E um soro, a gente vai pegar um soro 250. Obviamente a gente vai desprezar aquele 50 ml, porque a gente vai colocar o que? 50 ml da solução lá dentro. Essa diluição é importante, porque a partir dessa diluição é que a droga vai surgir o seu efeito positivo. Ela pode ser diluída em Ringer, lactato, em soro fisiológico ou soro glicosado, a 5%. Né? Então, fique ligado aí na importância dessa diluição. Então, voltando, uma ampola de 10 ml, não é isso? 10 ml, que vai totalizar aí a solução padrão dela, viu? A solução padrão são 5 ampolas. Então, se o médico pedir solução padrão, 5 ampolas. Mas ele pode pedir também, gente, a depender do paciente, uma solução concentrada. Aí, se o próprio nome já está dizendo concentrar essa solução, eu dobrar, né? Concentrada. Então, eu vou colocar 10 ampolas de dopamina, que vai totalizar 100 ml, porque 5, 50. E aí um soro de 50 eu vou desprezar aquele volume que eu vou
obviamente colocar da droga e depois colocar dentro do frasco do soro, fazendo aí a solução. Pode ser diluído, mais uma vez, ringalactato, soro fisiológico e soro glicosado. Tranquilo? Vamos embora. E você pode perguntar, baseado em que o médico vai pedir para você fazer uma solução de dopamina? Justamente, eu vou dar mais um exemplo de um paciente que chega parado e a gente consegue reanimar, né? Vamos dizer assim. E após a reanimação, a gente vê que a pressão do paciente está baixa e que não tem força contrátil. Então ela vai pedir para usar, além da noradrenalina, a gente vai fazer a dopamina também, ou a dobutamina, para ajudar a fazer esse efeito. Claro que isso obviamente vai depender muito do peso do paciente para a dose que vai ser feita, e é competência do médico fazer essa prescrição, e a enfermagem após o enfermeiro vai aprazar e a gente vai fazer, obviamente, em bomba de infusão, como eu falei com vocês. Tranquilo? Então, dopamina o que importa é vocês saberem isso. Vamos falar agora da dobutamina também, que é o Dobutrex. Eu sempre vou dar, como vocês vão encontrar ela, né, comercialmente. A dobutamina agora, ela vai ter um efeito inotrópico também positivo no miocárdio, vai ajudar o miocárdio também a contrair. Mas ela tem um aditivo, né, que é o cronotropismo. Então, como eu falei, cronotropismo vai ajudar o que? No ritmo cardíaco. Olha aí, tá vendo? Já uma diferença importante aí no cronotropismo. Ela vai causar vasodilatação, né? O beta 2, porque aí o que eu falei foi um dos receptores beta 1, né? O beta 2 vai causar já vasodilatação. E, obviamente, ele vai aumentar a frequência cardíaca e o débito cardíaco. Por que vai aumentar a frequência cardíaca? Porque ele é cronotrópico positivo, vai aumentar a frequência cardíaca e o débito cardíaco vai aumentar, obviamente, porque ela é uma droga inotrópica positiva, fazendo assim aumentar a contração do miocárdio. Só que a dobutamina, ela pode, gente, também após após ser recomendado fazer no paciente, ela pode reduzir a capacitância venosa e automaticamente reduzir a resistência vascular sistólica. O que é que eu quero dizer com isso? Que em doses altas, excessivas, ela pode reduzir essa resistência vascular sistólica. Então tem que ter muito cuidado ao fazer essas drogas, porque por isso que eu falei com vocês que drogas vasoativas, a literatura traz que elas devem ser feitas em bomba de infusão. Quando é que ela é utilizada, professor? Pronto. Em pacientes, sobretudo, com insuficiência cardíaca grave, ou seja, insuficiência cardíaca, o ventrículo não consegue fazer o seu papel com eficácia, que é justamente bombear sangue, né, e para a artéria pulmonar, o ventrículo esquerdo, e dali da artéria pulmonar fazer a hematose. Um paciente que chega chocado, um choque cardiogênico também, os ventrículos não estão funcionando, então o médico pede para a gente fazer uma dobutamina, e a gente prepara a solução dela de forma minuciosa, né, e administra essa medicação. Só que, e qual é a apresentação dela?
Vimos a dopamina, que a apresentação dela, da dopamina, é o que? Uma ampola de 10 ml. Aqui a dobutamina é aquela ampola maior. A dobutamina ela já tem a apresentação de 20 ml. Agora, a solução padrão dela é apenas uma ampola para 250 ml de soro fisiológico, né? Ou glicosado. Agora aqui vou pedir para vocês prestarem atenção, porque geralmente a dobutamina ela não é feita, a literatura não traz que ela pode ser diluída em ringer lactato, né, gente? Então aqui já vai uma diferençazinha, que a dobutamina, ao contrário da dopamina, que pode ser diluída em soro fisiológico, ringer lactato e glicosado, a dobutamina ela só pode ser diluída em soro fisiológico ou soro glicosado. É uma ampola de 20 ml, vai pegar um soro de 250. Obviamente, se eu tenho 20 ml, vou tirar 20 ml do soro, desprezar e colocar 20 ml no frasco do soro e assim formar 250 ml, que é a solução padrão. A mesma coisa da dopamina, a dobutamina. Se o médico pedir uma solução concentrada, eu vou dobrar, obviamente. Duplamente concentrada, eu vou dobrar também a concentrada. Então vai ser 4 vezes, duplamente concentrado, né? Então, o que é importante aqui na dobutamina é que ela também tem alguns efeitos adversos. Quais são? Ataque a arritmias atriais e ventriculares. Exatamente. Isquemia miocárdica e hipotensão. Observe. Como eu disse a vocês no primeiro dia de aula, essas drogas radioativas, elas são muito importantes para o paciente crítico, paciente grave, que a gente admite, o paciente está com débito cardíaco ruim, está muito hipotenso, e só com cristalóide, os soros, o colóide, expansores, a gente não vai conseguir resolver. Então a gente precisa usar a estratégia medicamentosa para resolver esse problema do paciente, desse débito cardíaco. Só que, como eu disse a vocês, assim, quando eu falei de sedativos, quando eu falei da grande eficácia do Precedex, quando eu falei para vocês, justamente no vídeo que eu mandei para vocês também do YouTube, para vocês darem uma analisada, aquela experiência de um técnico de enfermagem, fala lá, sobretudo, do Precedex, né? A nossa amiga aí, Kelly, já pediu o Precedex lá na farmácia. Como o rapaz da farmácia é o Dex, né? Então, Dex me dá tomidina. Não esqueceram não, né? É isso aí, dexmetomidina, não esquece mais, é o Precedex. E, como eu disse, essas drogas, elas causam efeitos cardiovasculares. Então essas taquiarritmias atriais e ventriculares, o paciente pode ter um ataque arritmia de 120, 150 e o coração não aguentar essa sístole de diástole o tempo todo e parar. Então é importante a gente fazer uma dose correspondente, né, para que esse paciente não sofra demais. E por que é importante a gente saber os efeitos adversos, né? Porque, obviamente, toda medicação que a gente tem que fazer, a gente precisa saber e dominar os efeitos que ela causa no paciente. Porque a partir do momento que eu instalo uma dobutamina, eu tenho que saber que ela pode causar hipotensão, a isquemia no miocárdio, que vai reduzir, obviamente, o fluxo de oxigênio e vai alterar a frequência cardíaca. Por quê? Se eu estou vendo que está alterando, eu estou com a frequência, instalei a dobuta, o paciente está com a frequência cardíaca de 80. Se eu não souber, olha a importância do saber para salvar. Se eu não souber que a dobutamina causa essa taquiarritmia, eu vou fazer de 80, a frequência vai subir para 100, 120, 130 e você não vai saber o porquê.
Olha a importância de eu saber o porquê da instalação e o porquê a dobutamina causa esses efeitos adversos no paciente. Entendeu, gente? Então, qual é a solução padrão? Uma ampola de 20 ml diluído no soro 250. Observação: soro fisiológico ou glicosado. A dose recomendada também, gente, vai depender muito do peso do paciente, né? E é de responsabilidade de quem? Do médico. Tranquilo? Vai prescrever, depois o enfermeiro vai analisar, e se for uma unidade onde o enfermeiro mesmo faça, o enfermeiro vai fazer e vai observar esses efeitos adversos que podem acontecer. Tranquilo? Vamos lá. Vamos falar agora, gente, eu não poderia deixar de falar da adrenalina, que é uma catecolamina endógena, ou seja, o nosso próprio corpo produz, né? Obviamente, a gente já viu falar muito na adrenalina, porque quando a gente tem uma situação de estresse, né, a gente libera muita adrenalina. E ela tem os seus efeitos alfa, beta 1 e beta 2. Eu só estou citando para vocês porque na sua prática, vocês sabem que eu trabalho muito com a enfermagem baseada em evidências. Na sua prática você pode encontrar a adrenalina não só utilizada na situação de PCR, mas também pode ser utilizada numa situação de uma reação anafilática, né? Exatamente, uma reação anafilática. Só que tudo isso já é muito comum nas emergências, sobretudo, a gente utilizar, né? Inclusive o protocolo da American Heart Association para suporte avançado de vida, o paciente é a droga de primeira escolha, é a adrenalina para pacientes parados. O paciente parou, né? Não foram ritmos chocáveis, vamos dizer que foi uma sistolia ou uma ESP, que é atividade elétrica sem pulso. A sistolia é sem sístole, né? Parou. O paciente tem aquela linha reta no monitor cardíaco. Então a gente inicia com pressões torácicas, segundo o protocolo, né? E acesso venoso e adrenalina. Por quê? O que é que acontece aí? A adrenalina também, como a dobutamina, só que de forma mais eficaz, ela aumenta a pressão arterial, né? Aumenta o débito cardíaco e do volume sistólico. Então, por isso que ela é utilizada. Com a apresentação da adrenalina, é uma ampola, olha aí, de 1 ml só, 1 ml, e faz esse efeito inotrópico muito eficaz em um paciente, sobretudo com PCR. Modo de preparo: vamos fazer o que? Diluir em soro fisiológico também ou glicosado. E neste momento, porque ela só tem 1 ml, vamos pegar 5 ampolas e vamos diluir no soro 250. Obviamente, como eu falei, tiramos, se o volume que eu vou botar de adrenalina é 5 ml, eu vou tirar 5 ml e colocar, obviamente, na solução escolhida, ou fisiológico ou glicosado, né? Isso que é importante a gente saber. Dose recomendada, gente, também vai depender do paciente, vai depender da massa corpórea, né? Porque a gente falou sobre tudo do metabolismo na segunda aula. Vai depender de tudo isso da massa corpórea. O meu metabolismo é diferente do seu, então esse cálculo vai ser feito justamente baseado no peso do paciente. Tranquilo? E, professor, qual é o outro uso que foi citado anteriormente em situações de reação anafilática? Exatamente, como ela tem o seu efeito alfa e beta 1 e beta 2, ela também, e como ela é uma droga que é vasoconstrictora, ela vai ser utilizada, dependendo nesse caso aí da reação anafilática, ela vai ser utilizada justamente como vasodilatadora, porque vai ser
os seus receptores beta 1 e beta 2, não mais o alfa. Então, isso que é importante da adrenalina. Então, você de repente chega um paciente lá no seu PA ou na UTI que apresentou uma reação anafilática a algum medicamento que você fez. Vamos dizer, a um analgésico aí muito comum, né? A dipirona. Mas a dipirona, reação anafilática. Aí a gente vai ver o paciente com placas no corpo, vai referir provavelmente uma dificuldade para respirar e pode evoluir para um edema de glote. Fazendo adrenalina, geralmente faz subcutânea ou também pode ser feito venosa. O paciente vai por atuar nos seus receptores beta 2, beta 1 e beta 2, vai causar vasodilatação. Então, obviamente, as vias aéreas vão abrir e o paciente vai ter uma melhora significativa. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos falar agora da noradrenalina. Veja só, a noradrenalina, ela também é uma catecolamina endógena. O próprio corpo produz. Por isso, quando eu falei da dopamina, eu falei a vocês que era uma precursora da noradrenalina e da adrenalina. Entendeu? A noradrenalina também é uma droga muito utilizada, gente, e muito eficaz a pacientes após PCR, débito cardíaco baixo, e aí a gente precisa aumentar essa PA. A gente usa a noradrenalina. Ela tem o seu efeito alfa 1 e beta 1. Então ela é uma droga alfa-adrenérgica, né? Então ela é capaz de aumentar a pressão arterial média, mesmo em pacientes que sejam refratários à ressuscitação volêmica e ao uso da dopamina que eu falei anteriormente, né? Então ela consegue aumentar essa pressão em pacientes que a gente às vezes faz 1, 2, 3, 4, 5 soro 6, soro fisiológico 7, 8 e o paciente e a pressão não consegue subir. Então a gente usando somente a noradrenalina, a gente consegue elevar essa PA com facilidade. E quando ela é utilizada, como eu falei, pacientes com choque, né? Pacientes parados, choque circulatório, choque séptico também é muito utilizado, viu, gente? Pode ser também. A apresentação dela, como eu falei, é uma ampola, ela tem 4 miligramas, então, ou seja, a solução padrão dela da noradrenalina é uma ampola dela em 250 ml de soro. Então, a mesma coisa, tem 4 ml da noradrenalina, eu vou retirar esses 4 ml e colocar no soro, ficando então a solução com 250 ml dessa solução. A mesma coisa, se o médico quiser solução concentrada, estou dizendo isso porque vocês podem encontrar essa nomenclatura lá na UTI onde vocês vão trabalhar. A gente vai concentrar essa dose, ou seja, se eu tenho uma ampola eu vou botar 2, entendeu? Então eu vou fazer uma solução concentrada. E o volume, a mesma coisa, vai depender do paciente, né? Vai depender do paciente para eu fazer para o médico, né, dizer qual a dose e a gente fazer no paciente sempre, como eu disse, em bomba de infusão. Galera, um abraço. Eu acho que ficou o vídeo curtinho, né? Era para ser em 20 minutos, mas ultrapassamos aí. Mas o importante é que essa mensagem, eu quero que vocês vejam o vídeo e me mandem o feedback, né? Se deu para entender, se ficou claro, para a gente tirar as dúvidas justamente dos trabalhos que vocês estão me enviando. Amanhã a gente vai gravar o vídeo de vasodilatadores e a equipe ficou com vasodilatadores, também já vai preparando aí suas dúvidas para ser retirada. Valeu? Grande abraço, foco nos estudos, estuda que a vida muda. Grande abraço.